Uma pesquisa Datafolha divulgada ontem aponta queda no apoio à democracia como melhor forma de governo. Isso é perigoso, hein? Para 62% dos entrevistados, a democracia é sempre melhor que qualquer outra forma de governo. Mas, na pesquisa anterior, realizada na semana do primeiro turno das eleições de 2018, o índice era de 69%. Ao mesmo tempo, cresceu de 13% para 22% a parcela da população para quem tanto faz se o governo é uma democracia ou uma ditadura, enquanto permanece estável em 12% a fatia do eleitorado que diz ser preferível uma ditadura em certas circunstâncias. O apoio à democracia é maior entre entrevistados com nível superior e que possuem renda familiar mensal de mais de 10 salários mínimos. Esse índice cai para 48% entre os que têm somente o ensino fundamental e para 53% entre quem ganha até 2 salários mínimos. Quanto à ocupação, apoio à democracia alcança 80% entre funcionários públicos e recua para 42% entre os que estão desempregados ou à procura de emprego. Fernando Conrado, começa com você comentando esses números do Datafolha. Eu vou pedir uma atenção aos nossos ouvintes, primeiro para que não me interpretem mal, tá? Mas essa questão da democracia, o ponto principal dessa pesquisa para mim é exatamente não as pessoas que não apoiam a democracia, mas sim aquelas que tanto faz se o mundo é democrático ou não, desde que eu tenha comida na minha mesa, desde que eu tenha trabalho, desde que eu tenha respeito, desde que eu possa levar a vida como eu quero. Para o povão em si, pouco interessa qual é o regime que eles vivem, porque eles não têm nem noção do que está acontecendo. Ai, Conrado, mas que preconceituoso que tu é. Não! O que eu estou falando para vocês aqui, Sócrates já falava lá na República de Platão, né? O Platão é o cara que escreve toda a vida do Sócrates lá, os principais diálogos e conversas, e lá no capítulo 6 da República de Platão, o Sócrates diz, não, para aí, a democracia não é o melhor sistema que a gente pode ter, né? Porque não é qualquer uma das pessoas que, por exemplo, se nós todos vivemos aqui no mesmo navio, quer dizer que qualquer um de nós deve ser o capitão desse navio? Ou será que tem pessoas melhores, mais preparadas para serem o capitão desse navio, para nos levarem adiante? E aí ele vem trazendo vários exemplos, né, para dizer que essa não é a grande resposta. Eu acredito que o resultado que a gente tem até então dessas perguntas aqui se baseia exatamente nos ganhos que as pessoas querem ter nas suas vidas. Como eles viram o PT, que tomava para si a democracia, a defesa dos pobres, entregando aí o Bolsa Família para todo mundo. E agora a gente tem o Bolsonaro, que é um autoritário, um xenófobo, um misógino, entregando agora um 13º do Bolsa Família. O povo já não sabe nem o que votar nessas pesquisas aí. Não sabe dizer se é um lado ou outro. E aí eu quero voltar para o assunto que o Adriles estava tendo antigamente. Que existe uma grande disputa da direita com a esquerda. Cara, desse projeto lulopetista, não tem projeto nenhum lulopetista. O objetivo desse cara é só roubar e ficar no poder para sempre. O que a gente pode ver, o que a gente tinha nesse sistema deles, eu quero que vocês enxerguem isso aqui com muita atenção, são esses campeões nacionais, como a gente teve na Rússia, lá em 1988, quando caiu o Muro de Berlim, quando acaba a União Soviética, do dia para a noite surgiam milhares de bilhardários, porque eram os caras que já manipulavam o poder corrupto. É que nesse sistema, quando a gente tem o autoritarismo da esquerda, que a gente tem um poder total da esquerda, esses amigos do poder, né, esses amigos do rei, conseguem trabalhar com monopólios capitalistas. E aí meia dúzia de empresas conseguem viver. É o que a gente teve no Brasil, olha, até bem pouco tempo atrás, esses grandes nomes que a gente sempre ouviu falar, Friboi, amigo do Lula, Odebrecht, corrupto com Lula, todo mundo era vinculado ao poder, todo aquele grupo de empreiteiras que pegaram as maiores obras no Brasil aqui, todos corruptos com o PT. E além disso, o Brasil, quando eles tomaram o poder, eles foram tentar implantar esse ponto de vista deles, que é o projeto comunista. Aí sim, eu concordo com o Adriles lá desde 1917, que é colocar o comunismo no mundo todo, tanto que nenhuma manifestações dessas que vocês vão ver já estão pré-marcadas para lutar contra o governo, mesmo sabendo sobre o que eles vão lutar, tu não vai ver uma bandeira do Brasil. Não tem nenhum movimento de esquerda que levante a bandeira da nação. Eles não estão nem aí para a pátria, eles não estão nem aí para a nação, eles não estão nem aí para o Estado. O objetivo deles é roubar.
é roubar e ter os seus apadrinhados. O que eu fico triste com esse Lula ladrão é roubar para ter aquele sítiozinho de chinelo em Atibaia ali, roubar para ter um triplex no Guarujá. É muita chinelagem, esse pessoal da esquerda junto. Desculpa eu ser bem, com umas palavras meio duras, é esse compadrio que eles vivem até então. E é por isso que o povo, vendo, se quem se diz defender a democracia é ladrão, né, e me entrega o Bolsa Família, e o outro lado que todo mundo aponta como sendo antidemocrático, como sendo fascista, me entrega um aumento do Bolsa Família, o povo não sabe nem mais que lado votar. Por isso que a gente tem essas pesquisas com esses números aí absurdos que está diminuindo a democracia no Brasil e o pessoal está pouco se importando com o regime a gente vai viver. Para mim é uma visão bem clara dessa incerteza que a gente vive na nossa própria nação. Porque quando a gente fala em democracia, Conrado, que democracia... Conrado, você falou um ponto aí, é exatamente crucial para entender essa subversão dessa pesquisa. O brasileiro talvez não saiba exatamente o que é democracia, o brasileiro médio, sobretudo porque as instituições não exercem direito uma democracia aqui no Brasil, entendeu? Houve a tentativa, sobretudo, de uma ditadura subliminar, como você bem apontou, no governo petista, que é o quê? O governo comprar as instituições, subornar as instituições, comprar partidos, comprar deputados. Isso é uma ditadura subliminar. E a gente tem que perceber que a democracia não é o voto do eleitor médio, é exatamente a congregação entre os três poderes, a congregação, inclusive, de conflito e diálogo entre os três poderes, que não permite exatamente a percepção e a possibilidade de um governo autocrático e ditatorial, como foi o que o PT tentou fazer a todo custo. Sobretudo, outra coisa que o brasileiro talvez não entenda, a democracia não é, sobretudo, só a eleição do eleitor médio, mas é a possibilidade de trocar os maus governantes sucessivamente, cronicamente, não deixar que um mau governante se perpetue eternamente no poder, como Montesquieu falou. Os governos têm que ser trocados exatamente pelas fraudas, pelas mesmas razões. As pessoas se locupletam, ficam encantadas e apaixonadas pelo poder. Esse é um princípio que faz diferença entre a democracia e uma monarquia, por exemplo. A frase do Winston Churchill é genial nesse sentido. A democracia não é um bem supremo, não é exatamente o melhor dos governos, é o menos ruim dos governos, porque as outras possibilidades são ditatoriais. Eu acho que a impressão do brasileiro é, sobretudo, falha no sentido de que a democracia realmente demora a atingir os resultados. Você pega a pesquisa, que são os mais pobres, os mais mal informados, que têm menos escolaridade, que não têm emprego, que têm exatamente um apoio, um endosso maior, que falam que tanto faz uma ditadura ou uma democracia, porque eles percebem da lentidão dessas coisas. A lentidão da democracia é natural, mas no Brasil ela não é natural, ela é desnaturada por governantes, por um Congresso que faz acordos espúrios com o governo, pelo menos que fazia. Então, essa pesquisa, ela é falha no sentido de apontar uma democracia falha tradicional no Brasil de séculos, de décadas, de conluio entre os poderes, em vez de um legítimo diálogo ou mesmo conflito, de contraste entre os poderes, e da locupletação, da corrupção de alguns governantes. O Conrado aponta bem, o governo Lula petista, que corrompeu as instituições para estabelecer quase uma ditadura subliminar dinástica. Conrado, agora é no pique-pique mesmo, hein? Bem rapidinho. É só para a gente enxergar aí que mesmo nós, que nos achamos tão inteligentes, tão espertos aí, a gente viveu sob a égide do mensalão, onde todo o Congresso era comprado. E a gente quer falar em democracia, democracia para nós que é uma masturbação intelectual que a gente está fazendo. Para o povão que interessa comida na mesa, trabalho e dinheiro no bolso.